YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou tentar passar essa torre não tão gigante, mas ela é um pouquinho grande. Aqui, ó, parece que tem um parkour. É um parkour. É que se a gente cair aqui a gente morre? Não morre. Mas como que eu vou subir? Ai, subi. Oh, gente, vamos ver aqui, que aqui é o server privado. Vamos ver como que é. Olha, parece que tem que pegar os diamantes. Aqui. Eu tenho um óleo, eu não tô pegando pra nada. Essa vala não é muito alta não, gente. Né? Olha, gente, já pegou um monte. Quem tá pegando? Foi. Gente, vou embora logo pra gente começar o vídeo. Né? Porque senão a gente vai perder tempo aqui e tal, blá 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 blá, sei lá mais o que. Então, ai, então vamos lá. Eu vou ir nadando mesmo. Eu tenho muito medo de tubarão, gente. Vocês não têm ideia. Se eu vejo um jogo e tá de noite, eu tô no mar, velho, tipo, eu saio do jogo só pra não, sabe, coisa, porque eu não tô mentindo. Se você mentindo, eu não tô mentindo, gente. Vocês vê, velho, eu sou a mais que medrosa. Sei lá o que, um tubarão d'água, gente. Socorro. Eu prefiro morrer afogada, morrer por uma cobra do que morrer por um tubarão. Eu morrer por tudo menos que uma cobra. Porque, pelo amor de Deus, vai chegar uma hora aqui, né, que todos nós vamos morrer, mas Deus me livre contra um tubarão. Eu vi, gente, agora eu vou ficar contando um pouco de tubarão aqui, só pra eu tentar passar aqui, né, a torre, porque não tem muito o que falar aqui com vocês. Então, vamos lá. Eu vi acho que tô chegando na amarelo. Eu vi, gente, a da Indiara, né, eu tava dormindo, aí eu acordei e minha irmã tava vendo vídeo da Indiara que tinha um tubarão debaixo dela. E aí, tipo, eu acordei bem nessa hora que ela tá falando, só que eu não consegui ver nenhum tubarão. Acho que, sei lá, se alguém, sei lá, depois eu vou pesquisar. Eu falo que eu vou pesquisar, mas eu nunca pesquiso, gente, a preguiça. Porque eu tenho uma preguiça, sabe? Eu vou assistir qualquer outra coisa, mas eu tenho preguiça, provavelmente de escrever. Então eu tenho muita preguiça. Então, né? Então não adianta eu vir aqui e falar, nossa. E aí eu, tipo, eu queria ver essa parte. É porque eu tenho preguiça de escrever. Eu procuro, tipo, uns vídeos legais. Só que eu tenho preguiça de escrever. Você não tem ideia da preguiça que eu tenho. Entendeu? É sobre isso, gente. Enfim, né? Eu já cheguei aqui no vermelho. Gente, se vocês puderem me seguir, eu tenho duas contas, né, de Roblox assim. Mas uma eu não uso muito e a outra até que eu uso. Eu tenho que postar vídeo hoje também nela, tomara que eu não esqueça, porque uma eu só postei um vídeo e larguei, que eu falei que eu não uso muito, né? E a outra eu, tipo, contar a história dela aqui pra vocês. Eu, antigamente, eu tinha uma conta dela que eu gravo o vídeo dançando no Roblox e depois, né, no negócio, aí vou pegando e tal, né? Aí tá bom, gente. Só que aí teve uma hora que meu espaço encheu. Como que enche o seu espaço? Já explico, tá, gente? Vou pra outra torre, tem várias aqui. Já explico, mas vamos lá. Que legal isso daqui. Olha, isso daqui parece fácil, gente. Tá bom. E aí eu encho com foto, com vídeo que eu tanto gravava e, tipo, eu tenho preguiça de limpar meu armazenamento. Muita pessoa ainda tem preguiça, né, de limpar o armazenamento, mas eu tenho uma preguiça que vocês não têm ideia, velho. Enfim, aí, né, encheu e eu não consegui mais gravar. E aí meu pai tem que fazer um negócio ali, sabe? Quando você ganha seu celular, você tem que arrumar todos os Gmail e tudo. Como que tivesse ganhado outro celular, né? Mas obviamente que não. Ele só limpou todas as minhas coisas e tal, e foi. Enfim, normal, né? Aí tá. Tudo bem, gente. Ai!
Aí enche assim meu espaço. E tipo, ele enche todo santo dia, brincadeira. Ele enche muito, né? E aí agora eu tenho um medo de ele encher de vez, né? Porque meu pai falou que era a última vez que ele ia fazer aquilo, tudo bom. Botando coisa aqui que nada a ver. Aí eu falei, ai, tá bom, né? Só que agora tipo, tem um medo. Se eu ver ali. Mas é mentira. Aí. Ali era o fim, né, gente? Fim do dia do fim de tudo, no caso. Gente, eu tô conseguindo passar aqui. E essa torre achei bem fácil. Não cai nenhuma vez. Fácil, gente, fácil. Vamos descer tudo agora. Eu gostei dela, mas agora eu quero a opinião de vocês aí nos comentários dessa torre aqui. Aí vocês colocam aí torre azul e rosa, as coisas. Tem como comprar pet com dimas? Ah, gente, tem só 440 dimas. Eu acho que eu não vou conseguir comprar nenhum. Nenhum. Efeitos. Tem alguns aqui, né, gente? Mas vou tentar comprar um bem bonito aqui, então, né? O shopping nunca fechou. Vamos logo lá, gente, que eu sem querer me interpretar aqui. Então, vamos. Gente, oxi, peraí. Cheguei, gente, aqui que na hora que eu fui ainda voltei, sabe? Tava ficando ali. E agora eu não sei que cor da torre eu vou. Como que essas daqui é nova? Eu vou na média. Gente, ontem que eu tava é com experiência. É uma experiência. Blue de maçã. Gente, tem várias, só que essa daqui é muito difícil. Eu achei muito difícil. Eu vou nessa e depois de... é grande dimensão. Então eu acho que o azul é igual, né, gente? Então, enfim, depois a gente vai no azul. Porque a gente já tá aqui, a gente não vai voltar também, né? A gente vai em todas as torres aqui se eu conseguir. Se eu não conseguir, a gente faz parte 2 do vídeo aqui. Enfim, se a parte 2 não sair no vídeo é porque vocês sabem, né? Que eu acabei de explicar. O armazenamento encheu. Enfim, vamos continuar aqui. Bom, agora eu vou contar a história do Tower, né? Bom, eu era uma menina muito noob. Tô aí aqui, tá bom, gente, não vou ver. Eu era uma menina muito noob no Tower. E aí sempre eu me irritava e tal. Aí teve um dia que aconteceu um desastre, né? Alguma pessoa hackeou minha conta, minha melhor amiga que disse, né? E aí eu teve que coisar, né? Fazer tudo de novo, minha conta e tal. E certo. Aí, gente, tá bom. Aí, tá tudo ótimo. Aí, quando, gente, ela... Aí tá aqui, hoje eu tô falando toda hora, mas não conto logo a história, né, gente? Que eu tô aqui tentando me concentrar. Quando eu tô falando tal, toda hora, gente, é porque eu tô tentando me concentrar, né? Aí aí eu criei gente, esqueci o nome. Uma conta nova e comprei os Robux novamente. Que eu tinha Robux, aí hackeou ainda com Robux, gente. Nem me pergunte por quê, porque eu não. Sério, eu não irritei nada ela, nada. Tipo, eu não fiz nada com ela, nada, eu juro, gente. A gente não tinha brigado do nada, a gente tava chamada. Ela foi, gente, e do nada, né? Porque eu tenho prova ainda, mas depois eu conto. Aí eu criei tal. A conta aí, né, na minha outra conta eu já era muito pro, porque tinha um tempo que eu era o noob, né, como que eu falei, e aí foi um tempo que eu fiquei pro na minha outra conta lá que a Melissa hackeou. E aí, gente, né, aí eu era muito pro, tinha 5 mil dinheiro lá, velho. Eu tava tentando juntar, eu fiquei muito, sabe, com ela, porque, velho. Aí eu comprei o serve privado, PV, pra mim e tal, no todo, quando eu comprei meus outros Robux. Aí, gente, tipo, eu fiquei muito, tipo, assim, né, porque, né, eu fiquei muito
uns 5 dias eu fiquei sem jogar Roblox por causa que eu tava sem Robux. Não dava pra fazer nada, não tinha amigo, não tinha nada. Enfim, aí eu fui e tal. E aí e aí eu comprei os meus Robux também. Aí quando eu fui jogar, eu fiquei muito noob, gente. Muito noob. Véi, eu fiquei muito triste. Mas aí até que eu consegui uns 2.000 dinheiro, acho que sei lá quanto, gente. E é nessa conta aqui que eu tô falando já. É nessa conta aqui que eu tô falando, que eu tô com ela até hoje aqui, gente. Depois eu conto outra coisa. Nossa, tô cheio de coisa pra contar, né? Eu tô falando uma coisa bem aleatória. Ai, gente, muda as coisas. Tô falando uma coisa também bem aleatória. Enfim, olha, Halloween dimensão, mas eu deixei por último. E tal, só que aí eu fiquei muito triste porque o serve. A minha irmã já tinha falado, gente, que o serve, ele praticamente. Ele só dura um mês. E se você quer o serve, você tem que pagar 200 por todo mês. Eu fiquei muito triste porque eu gastei mais ou menos meus Robux à toa, velho. Porque um mês eu não jogava nem tanto à toa, primeiramente, sabe? Só comprei mesmo pra eu colocar tal, as coisas assim que eu quero. Aí, gente, depois de um mês, eu fiquei muito, tipo, putz, e aí parei de jogar a torre por causa, né, que da minha conta. Da minha conta eu não gosto, porque você é frescurenta de não jogar. Não sou frescurenta, eu já vou explicar. Vamos lá. Por mais que minha conta não seja daqueles protals, eu não tô fazendo isso. Por mais que minha internet seja boa, né? Não tô fazendo tudo. Por mais que minha internet não seja aquela ruim que era, buga muito, trava muito pra eu gravar, pra sei lá o que. Ah, gente, eu gravava assim. Então eu achava muito bom pra eu gravar. Daqui, né? Aí meu armazenamento encheu, então aconteceu tudo de errado. E aí, gente, tá, blá, 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 sei lá mesmo o que. Aí tá. Aí, né, eu fiquei muito triste por causa disso. Olha, gente, que lindo. Fiquei muito triste por causa disso, por causa do quê? Por causa da minha serve, né, gente? Enfim. Nesse dia, né, nem se fala mais, que eu tô muito putz, velho, ainda até hoje, tipo, eu falo assim, nossa, comprei o serve, eu gastei 200 e alguma coisa, 230 ou 250, sei lá o que, quantos bugs à toa, gente, pra comprar serve privado por um mês. Ah, gente, vai pra merda. Veja, eu comprar várias roupinhas, gente, ia dar várias roupinhas, eu não comprei quase nenhuma roupinha, velho. Dava pra comprar várias roupinhas. Eu gastei meu dinheiro à toa. Você sabe que é à toa? Muito à toa, velho. Eu me irritei. Então, né, gente? É sobre isso, as minhas histórias. Porque eu sou bem, sabe? Tals. Aí já conto a história de. Enfim. E aí, gente, fiquei sem roupa. Agora, outra coisa. Sei lá, gente. Tá uma confusão aí. Que o Minecraft vai ser excluído. Que não vai. Ninguém sabe ainda direito. Tá ainda uma conclusão. Eu tô falando assim, não vai. Porque aí eu vou gastar mais de 400 Robux à toa aqui nessa conta, né? Por causa do serve privado do outro. E eu paguei o prêmio no Brockhive. E ainda eu gastei mais. Não, de mais de 60 Robux, velho. Mais de 60 Robux. Porque, né? Eu comprei muita coisa no Brockhive. Comprei veículo. Comprei coisa de veículo. Não era nem pra eu ter comprado. Comprei à toa ainda. Achando que era soltar o carro, mas o carro não precisa comprar o veículo, é só mesmo se você não for comprar o prêmio inteiro, entendeu? Aí dá pra você comprar um veículo, mas gente, eu fiquei putz, velho, putz mesmo, sabe? Porque, enfim, de tudo na minha outra conta, tá, gente? Porque nessa daqui, ó, nem cai mais, graças a Deus, eu falei assim, né? Gente, e ainda nessa daqui eu comprei, deu uns 960 Robux, velho. 960, gente, Robux. E aí eu gastei tudo aqui com certo, com essas roupas e tal, velho, né? Roupas, velho. Ai, gente, que ótimo. Com essas porcaria de serve privado. Pois é, gente, é a vida. Mas daqui não tá criado. Gente, cai no fundo, que legal. E aí fiquei muito putz, gente, com a amarela tá envenenada. Vamos tentar.
Vamos tentar. Gente, vamos tentar aqui. Enfim. E aí, o dia que a Melissa hackeou minha conta. Bom, gente, vamos rápido aqui, porque eu acho que, né, não vai dar tudo, enfim. Ela era minha melhor amiga e tal, aí eu liguei pra ela. Gente, enfim, eu liguei pra ela pra gente jogar e tal, juntas, né, tal. Bem legal, assim, porque a gente era melhor amiga. E eu acho que a gente agora é só amiga mesmo, porque melhor amiga ela não é mesmo. E aí, gente, eu sou só amiga dela, porque eu continuo sendo amiga dela, porque, tipo, ela vem pra cá às vezes e tal, gente. Se fosse virtual, não tava nem aí, ela não existia nem mais pra amiga minha, sabe? Mas como que a gente se conhece, vai, tipo, 9 anos, gente, desde que a gente nasceu, a gente se conhece, juro. Nossas mães, velho, uma época junto, sabe? A gente é como que se fosse primo, a gente não é primo, mas a gente se faz como que se fosse primo, porque, tipo, a gente parece muito, as coisas assim. Nossas coisas, sei lá, a gente gosta de muitas coisas iguais. Às vezes ela, tipo assim, não todas as coisas, mas muitas coisas iguais. A gente gosta, né? Gosta, tipo, comida, objetos, acessórios, tal, muito mais assim. E aí, vamos lá. Aí ela eu me acordo porque eu chamei ela pra jogar, como que eu falei. E aí eu entrei no Roblox, eu tava esperando ela no server privado da torre. Acho que ela tava ainda com ciúmes, já sabe, gente. Aí eu tava esperando. Não, não era server privado da torre, era na torre mesmo, normal, né, gente? Eu não tinha um server privado. Aí foi do nada eu sair do jogo, porque parece que encerrou a experiência, que tava entrando em outro jogo, mas eu já sei como que é isso, gente. Um dia eu e a Melissa entrou na mesma conta, né, mas é uma conta velha minha lá, Santa Conta 3B, ficou nós duas lá, uma brigando com a outra, e uma saindo do jogo por causa que a outra queria jogar a outra, entendeu? E aí eu já sabia como que é, eu falei... É a Melissa, porque ela tava digitando nessa hora. Na hora que ela digitou, eu teve que reconectar, sair do jogo, sabe? Aí eu já peguei e me irritei. Aí depois o meu usuário ficou de noob. Que eu tinha Roblox, como que eu falei. Aí eu já falei, não é possível que a Melissa Isabelle fez isso com minha conta. Não é possível que ela entrou na minha conta. Aí eu teve que iniciar a sessão. Aí eu não tava conseguindo entrar na minha conta. Aí eu falei, não tô conseguindo entrar na minha conta, tô conseguindo entrar na minha conta. Ela, eita, Bia, eu vou ter que desligar, sabe, disfarçando. Aí ela desligou. Aí foi na hora que eu peguei e não tava conseguindo entrar de jeito nenhum. Me irritei. E, tipo, e fiquei muito triste. Eu falei com minha mãe, isso é mentira. Eu falei, gente, eu não tô inventando história. Aí eu falei com minha mãe, sei lá o que. Ela falou que. Falou, sei lá o que. Gente, não passei sem pra ela, porque. Eu tava tentando entrar. Eu vou explicar um pouquinho direito como que ela entrou na minha conta. Como que eu tinha uma conta antiga, eu queria muito entrar nela, porque minha conta de Roblox eu queria reviver ela, porque a Bianca queria muito entrar na conta da Roberta dela e tal. A Melissa tentou entrar na Roberta, que a gente passou a senha pra ela e ela conseguiu entrar na Roberta. Aí ela foi inventar de entrar na minha, 143B. Eu falei, não, Melissa, pode deixar, não entra não entra não, precisa não. Ela entrou, ela, tá bom, já tô tentando aqui, consegui. Ela conseguiu, só porque a gente passou a senha, né, pra ela conseguir entrar na conta da minha irmã. Aí tal, gente, tá bom, fica tranquilo, Aí, né, por isso que ela sabia a minha senha, ela falou, sabe, gente, não sei porque ela queria fazer isso comigo, velho. Eu tô até hoje tentando entender porque ela fez isso comigo. Às vezes, quando ela fala daquela conta, eu sinto nojo dela, sabe, sem mentira. Quando ela fala da minha conta lá, eu sinto nojo dela, porque ela que hackeou, tipo, ela era minha melhor amiga e hackeou a minha conta. Eu sou só amiga dela porque a gente se conhece há 9 anos. Desde que a gente nasceu, a gente é muito amiga, tipo, o melhor amigo da minha. Minha mãe conheci, então 9 anos de amizade. Se eu tenho 9 anos, é 9 anos de amizade, gente. Aí, né, esse dia aí que eu fiquei muito triste com ela e tal, que eu me irritei com ela, que sei lá mais o que eu fiz com ela. Eu fiquei muito irritada com ela, sem mentira, naquela, dava vontade de matar essa, né? É sério, gente. E tal.
Aí, né, eu fui, fiquei, mas aí eu chorei muito, muito na hora que ela entrou na minha conta, eu chorei muito, porque eu não tava conseguindo entrar. Minha mãe até pegando o celular, tentou entrar, eu falei assim pra ela, minha mãe não conseguia entrar porque é espertinha, como que eu não tinha segurança da minha conta, não tinha Gmail, não tinha nada ainda, só tinha senha mesmo, ela colocou assim e entrou, aí ela ainda colocou o e-mail dela, eu não sabia o e-mail dela, só que aí teve uma hora, gente, que eu consegui entrar. Porque eu falei, deixa eu tentar a senha da Melissa aqui pra ver. Se for a senha dela, é ela mesma. E ainda, ela tem a cara de pau de hoje, falar que não foi ela que hackeou, sabe? E aí, tal, aí eu consegui entrar na conta. Aí eu fui trocar, tipo, eu vi já o Gmail dela, a senha era dela. Como que não ia ser dela, gente? Porque o Gmail a gente já passou, sabe? Pra entrar na conta do TikTok, enfim. Que ela já passou pra mim. E, véi, eu fiquei putz naquela hora, eu fiquei tão triste, velho. Eu ainda só consegui entrar no dia seguinte, porque no outro dia eu tava chorando muito, eu não tava conseguindo ainda, entendeu? Só consegui no dia seguinte. Gente, eu tô até raiva, assim, até hoje, sabe? Aí tal, gente. Só que aí, tipo assim, você pode até falar, nossa, tudo besta. Não é besta, gente, é ela, enfim. E aí, né? Minha mãe falou pra eu deixar a conta, né? Porque outro dia eu tinha conseguido entrar. Aí eu juro que eu tinha conseguido entrar e eu ia trocar de senha. Só que ela, gente, ela tava com o computador da, sei lá quem, lá, da Vitória. Não sei se não conhece, obviamente. Aí, velho, ela tava ligada no celular dela, tava ligada com minha conta e no notebook da Vitória, não precisa da Vitória, sei lá o que, ela tava ligada na conta dela, então ela jogava e ainda ela falava, Bia, vamos jogar, Bia, vamos jogar, e eu já falei, tipo, eu falei várias vezes pra ela que eu não conseguia entrar na minha conta, ai, queria uma aí, ela acha que eu sou besta, gente, ela acha que eu sou besta, ela acha que eu não vou conseguir entrar, sabe, e ela me mandava mensagem pra eu jogar com ela, eu não jogava de jeito nenhum. E aí, gente, quando eu consegui entrar, eu fiquei, tipo, muito feliz. Só que aí aconteceu essa bagaça. Na hora que eu fui trocar a senha, a bagaça da Melissa foi lá e trocou de senha novamente pra eu conseguir, sabe? É uma vaca, gente. É tipo assim, velho. Ela ainda se faz de sonsa até hoje, velho. Eu penso assim, nossa, como que uma menina pode fazer isso, velho? É sério, não pensava que uma menina, melhor menina, véi, ia fazer isso, mano. Que egoísmo. Véi, sem mentira, eu fiquei, tipo, naquela hora, deu um nojo dela. Então, se vocês quiserem falar, é tudo besta, essas histórias, tudo falso. Não é história falsa. É uma história de verdade que eu tô contando pra vocês, tô compartilhando. Aliás, ela sabe até o meu canal, se ela ver essa bosta aqui, eu vou me ferrar. Mas como que eu sou boa, que ninguém vê aqui meus vídeos, ninguém tá inscrito no meu canal, mais ou menos, são 7 inscritos, que ninguém vê ainda meu vídeo, tem 0 visualizações. Se tiver uma, eu não fico nem feliz porque não tem curtida, parece que tá flopando o vídeo. É isso, gente, é isso. Aí, tipo, hoje, assim, quando ela fala daquela conta, assim, do nojo dela, sabe? Dá vontade de me tacar de um prédio, tacar ela também junto, sabe? Véi, dá muito ódio dela. Porque vocês, ela não hackeou a sua. Manda ela hackear a sua ali. Ela nem hackeou, só colocou senha, né, gente? Entrou na minha conta. Mas pra mim, eu falo de hackear, porque, tipo, ela nem avisou que entrou na conta, pelo menos. Tipo assim, se ela avisasse, vou entrar aqui pra fazer uma coisinha, tudo bem, não ia hackear, ia só entrar, tudo bem, e sai depois. E ainda sou boa, gente, sou boa com ela até hoje. Ela que é egoísmo, sabe? Ruim comigo assim. Pois é. E ela ainda, até hoje, gente, não vou mentir não, ela se acha com as coisas dela que ela ganha. Tudo que a gente falava, antigamente ela vai lá nas conversas, parece que ela vai lá nas conversas ver as coisas que eu queria e compra, sabe? Palpite, ela sabe que eu queria um palpite, já perguntou, eu falei, eu queria. Gente, ela se acha, ela imitou a skin ela já comprou os meus cabelos na minha outra conta, ela tinha comprado já o mesmo cabelo que eu, o meu. E aí, na minha outra conta, né, enfim. E aí, nessa conta que eu criei, ela comprou o mesmo cabelo que o meu. Qual? Esse? Não, gente. O outro
que ótimo. É, o outro tem dois cabelos nessa conta aqui. Aí, né, gente, ela comprou outro, só usa o mesmo mês. Aí ela comprou outro, só que é preto porque ela não achou cor também. Se ela achasse, ela fala, ela vai achar que eu tô imitando muito ela, que vai contar pra mãe dela, sei lá o que, eu vou me ferrar que nem aquele dia, sabe? Aí foi, ela com certeza achou outra cor, aí comprou, ela fez a mesma coisa. Sabe esse cabelo que eu tô? A minha irmã não me copiou, tá? No dia que eu comprei meu cabelo, ela tinha uma listinha e eu também já tinha uma listinha assim de fotos, sabe, na minha galeria, pra eu comprar as coisas que eu queria. Ela também tinha foto, ela nem mentiu, porque, tipo, eu conheço ela e tal, conheço o estilo dela. Se fosse loiro, assim, porque eu não gosto de loiro, gente, porque ela ia tentar, a minha irmã ia tentar imitar, gente, desliga esse jogo aqui, enfim. Tentar imitar meu cabelo, gente. Tipo assim. Ela nunca imitou uma coisa minha, sabe? Agora a Melissa Isabelle, gente, nem se fala dela. Ela imitou o cabelo da minha irmã. Comprou o mesmo, sabe? Um mesmo, mesma cor, mesmo penteado que esse daqui, gente. Eu vou imitar com tudo agora que eu me irritei. E aí, né? Bianca. Ela comprou tudo de Robux, sabe? Ainda se achou. Olha, ela falou bem assim. Olha, Bia, eu comprei Robux, tirou foto dela, sei lá o que. Comprou a mesma roupa, comprou o mesmo cabelo da minha irmã. Mas é isso, gente. Não tem um tempo a perder. É isso, não tenho mais paciência aqui com ela, não tenho mais paciência com sei lá quem. Essa é uma história que eu tenho pra contar com vocês aqui. Agora eu vou fazer esse parkour aqui, porque, né, eu tô contando história minha aqui pra vocês. Mas, tipo assim. Momento chocado. Gente, tem uma praia ali. Ai, caiu no meio do mar. Sai, se tiver um tubarão. Gente, eu acho que eu vou jogar jogo de tubarão com vocês, né? Mas olha essa ilha. E aquela torre. Aquela. Bola de praia, gente. Que legal, ó. Socorro! Ai, socorro! Me afundei. Gente! Meu Deus! Que é isso? Que isso? Peraí, tu aqueles parkour. Gente, que bizarro isso. Aqui a torre tá construindo, gente, ó. Essa torre aqui. Aquela estratégia que eles vão. É aqui, ó. Estratégia que a gente vai fazer, ó.